sou Andrinéia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula de hoje do curso de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. A aula de hoje está imperdível e nós vamos falar sobre intolerância religiosa. E quem vai falar sobre esse tema é o mestre em teologia, Dr. Robert Ortiz. Quero agradecer por mais uma vez estar contribuindo conosco para a capacitação de mulheres e sua voz e promotoras legais populares. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Oi, tudo bem? Sou o pastor Robert Ortiz, é uma alegria poder ser o seu facilitador na disciplina de intolerância religiosa. Quero agradecer a Andrinéia Gomes, que é idealizadora do Mulheres e Sua Voz, e também a Janaina Bueno, do curso Promotoras Legais Populares, né? Quero estar agradecendo vocês pelo convite, realmente uma alegria poder participar com vocês. Vamos então à nossa disciplina? Se você não tomou um café, toma um café e vamos avançar aí para crescer no conhecimento, ok? Então, o que vem a ser aí intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa é uma atitude agressiva a ofensas e tratamento diferenciado em alguém em função de sua crença ou de não ter religião, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, né? Realmente, intolerância religiosa é algo muito desagradável, né? Você, de repente, tem a sua religião, ou não. Você é livre para ter ou não ter. E você tem o seu direito de não ser discriminado, não ser ofendido, né? Não ser machucado por conta de ter ou não uma religião. Então, nessa disciplina nós vamos estar crescendo aí, aprendendo o que é intolerância religiosa e como nós temos aí a oportunidade de lutar contra esse posicionamento, né? Então, intolerância religiosa é o desrespeito a crenças, liturgias e cultos e práticas religiosas. Você já cometeu uma intolerância religiosa? Já se fez essa pergunta? De repente você, em algum momento, fez isso? Ou melhor, tolerância religiosa é uma atitude de desrespeito às crenças, rituais e práticas religiosas que pode ser manifestada aí através de discriminação, agressão ou profanação de algum local aí religioso, né, algum local de culto. Como se manifesta isso? Através de discriminações e ofensas, agressões ou profanação. Então, olha só, locais de culto e também pessoas que você identifica como sendo de alguma religião. Elas têm que ser respeitadas, os locais têm que ser respeitados, tudo isso tem que ser aí tratado de igual modo, equiparar-se a respeito e a disciplina como qualquer outro meio, ok? É considerado crime? Sim, é considerado um crime e quando isso fere principalmente a questão da liberdade e da dignidade humana, isso vem a ser um crime, né? Você pode fazer o quê? Denunciar. Você pode denunciar através do Disque número 100. Você diz que o número 100 aí, através de Telegram, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, você vai poder estar aí fazendo a denúncia, né? Isso realmente é algo triste de saber que existe ainda e as pessoas cometem sim, né? Essas atitudes que são agressivas e ofensivas a pessoas que são de outras religiões, né? Então você pode estar sim denunciando. A intolerância religiosa também, ela pode ser praticada por religiões dominantes em relação a outras, né? Lugares que são dominados por algum tipo de religião. Entre os religiosos que interpretam aí e vivem a fé de uma maneira exagerada, de uma maneira radical. Você já ouviu falar sobre o radicalismo religioso, né? Os meios radicais que são aí ultra severos no tratamento e no comportamento com relação a outras religiões, né? Quem não é da religião deles, eles tratam aí de uma maneira completamente agressiva, ofensiva ou aí até mesmo chegam ao ponto de matar a pessoas e grupos, né? A diversidade religiosa no Brasil ela é muito grande, né? Nós temos aí muitas religiões, né? O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, várias religiões. Você vai perceber que no final do nome de cada religião tem a palavra, a parte da palavra que é ismo. Por exemplo, cristianismo, budismo, islamismo, né? Então, sempre terminando com essa conotação aí, aquilo que se define por religião. São muitas religiões em todo o mundo. E diante das religiões, ainda temos aí algumas divisões
que são seitas dentro de uma religião, né? E apesar de tantas, há espaço para todas, há espaço para todas. O mundo é muito grande, né? A intolerância religiosa é um grande problema, um grande problema. A intolerância religiosa ela pode ser considerada um crime de ódio. A liberdade de crença é um direito humano essencial. A intolerância religiosa, ela fere esse direito, né? Ela é contra esse direito que nós temos de poder seguir um meio doutrinário ou alguma religião. Você é livre para decidir acreditar, crer, cultuar, ir e vir e fazer aquilo que você entende como correto, né? Então, uma coisa importante também, apesar de nós considerarmos que o Brasil é um estado laico, né? No estado laico todas as religiões elas são respeitadas, né? Mas mesmo assim há um certo preconceito de pessoas e grupos com relação aos outros, mesmo no Brasil, né? Apesar de um estado laico isso acontece. A intolerância religiosa no Brasil ela pode estar relacionada aí ao racismo estrutural da sociedade, né? A falta de conhecimento sobre outras culturas também agrava a intolerância religiosa. Então, normalmente as pessoas têm um desconhecimento daquilo que é a religião do outro e por isso elas acabam agindo com um certo preconceito, certo desrespeito. Isso realmente não deve acontecer, né? Você já viu alguém vestido com uma roupa de alguma religião e por conta disso você ficou meio assim, né, com relação a outra pessoa? Ou então, por exemplo, você já passou em algum lugar, né, em alguma rua, na cidade, em algum bairro, que ali havia um templo religioso, né, uma igreja, uma casa de reunião, algum lugar que pessoas se reúnem para ter alguma forma de culto ou ritualística? Como que foi a sua atitude diante disso? Como que você agiu diante de passar nesse lugar e encontrar aí um lugar religioso, né? Dia estadual de combate à intolerância religiosa. Nós temos um dia de combate, é o dia 10 de dezembro, né? É um dia de combate à intolerância religiosa, mas na verdade todos os dias deveriam ser um dia de combate à intolerância religiosa. Todos os dias nós precisamos combater. Primeiramente, isso deve acontecer dentro de nós. Se eu tenho uma religião, e eu tenho, né? Se eu sou de algum meio religioso, por que não respeitar o outro que tem um outro meio de religião, que tem uma outra fé, né? Nós chamamos de apologética a situação, a questão de defesa da fé. Normalmente isso é visto em alguns lugares, aí, carros, né? Como um escudo, né? Tem um escudo ali e a palavra fé escrita ali naquele escudo. Aquilo lá significa apologética, que é defesa da fé. Por que todas as fés não podem se defender? Né? Porque todos os meios de religiões não podem ter o seu espaço, né? Isso é uma coisa muito desagradável, eu gostaria de recordar você do passado, é que houve numa gravação, né, um líder religioso de um certo meio, ele colocou uma santa lá e falando com o microfone, né, ele segurava na santa, chutava a santa e falava, olha, ela não fala, ela não vê, ela não ouve e tal, né? E isso realmente foi uma atitude muito infeliz, né? Parece que foi processado, não sei se foi até preso, mas isso repercutiu muito nas redes sociais, nas mídias, né? E foi realmente um grande problema, né? Isso foi uma atitude grotesca, né? Gigantesca de intolerância religiosa, chutar a santa, né? Desrespeitar aquilo que é a fé do catolicismo romano, né? Você não tem que sair fazendo isso, chutando santa, desrespeitando. Tem pessoas que acreditam e têm a fé ali como um meio naquela imagem, você não deve fazer isso, desrespeitar como esse líder religioso fez, né? Então, assim, nós temos uma lei sobre a intolerância religiosa, né? O Brasil é, ao menos teoricamente do ponto de vista jurídico, um país laico. Nós respeitamos, enquanto Estado Nacional, as predisposições estabelecidas na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 5 da Constituição Federal de 1988. Também aí assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Então, faz parte da lei a questão da intolerância religiosa, né? E isso está também nos direitos humanos, né? Estabelecido pela Organização das Nações Unidas, né? Está aí na Lei 9.459, do dia 13 de maio de 1997. Em seu primeiro artigo, prevê a punição para crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia ou religião. Então, é algo que está dentro da lei
e deve ser respeitado, né? Você já deve ter ouvido a expressão chuta que é macumba, já deve ter ouvido, né? É uma forma de desrespeito também, porque aquele ritual, aquele símbolo que as pessoas colocam normalmente em cachoeiras, né, ou em encruzilhadas, chamado de macumba, né, no popular se chama de macumba, não se deve depredar, destruir, quebrar, né, ir lá e chutar, quebrar esses rituais, deve ser respeitado. Eles também têm que respeitar a natureza, a cachoeira, a limpeza das ruas também é verdade, né? Então o que a gente precisa encontrar é um equilíbrio, né? Um bom senso, um equilíbrio de respeito, onde possa se ser respeitados ambos os lados, né? E aí a gente agir em consonância, né? Em concordância uns com os outros, né? A intolerância religiosa e a xenofobia, assim como o racismo, a xenofobia também está intimamente relacionada à intolerância religiosa. Como a religião é uma característica muito marcante da cultura de um povo, pode-se usar o ataque à religião como um ataque daquele povo. Então, quando a questão da intolerância religiosa ela envolve uma cultura, ela envolve um grupo de pessoas de determinado país, determinado estado, né, de um tipo de cultura, tenta se destruir não apenas a religião, mas a cultura de um grupo. Isso também deve ser lutado contra, né? Contra a xenofobia e contra a intolerância religiosa, né? Por quê? Porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para mim, para você, para minha fé, para sua fé. Tem espaço para todos nós agirmos aí e termos a nossa fé. Então, se tem espaço para todo mundo, por que é que eu vou querer ser contra uma pessoa? Não, eu tenho que respeitar. A intolerância religiosa no Brasil, né, um líder religioso candomblessista usando umas vestes comuns em sua religião. Você vai ver pessoas, por exemplo, no caso do candomblé, que tem uma roupa, né, específica de sua religião, como também um cristão, alguém, por exemplo, do budismo, do hinduísmo. Cada um tem a sua veste, né, a sua roupagem no meio da sua religião. E você não deve discriminar uma pessoa porque ela está vestida de acordo com a religião dela, né? É importante respeitar, independente da forma que a pessoa se veste aí, independente da religião da pessoa, né? Temos que estar respeitando cada grupo aí. Respeitar as religiões é respeitar ao próximo. Se você respeitar ao seu próximo, você vai se respeitar também a religião dele, né? Se você vai respeitar ao seu próximo, por que não respeitar a fé do seu próximo? Aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê, aquilo que ele defende. É necessário ser respeitado, e se você respeita a religião do outro, você está demonstrando amor ao próximo, né? Demonstrando com certeza que você se importa com as pessoas. Uma coisa importante é que quando você condena a religião do outro, você está deixando de praticar a sua, né? Você está condenando, apontando, discriminando uma religião, você também está deixando de praticar a sua. Na certa que a sua religião ensina a respeitar outras religiões, né? Porque também existem religiões radicais que ensinam o contrário, que ensinam que deve ser agredido, morto, explodido, que deve se fazer coisas contra pessoas que não são da mesma fé que você. Isso aí é um radicalismo completamente errôneo, exagerado, né? E coisa que realmente nós temos que lutar contra, né? Precisamos ser pessoas que toleram, né, e respeitam a religião do outro, né? O combate à intolerância religiosa na defesa do Estado laico. A intolerância religiosa representa certamente um dos problemas mais delicados do nosso planeta, onde o fanatismo religioso tão estranho em milhões de pessoas conduz a realizar aí contra outras verdadeiras guerras em nome supostamente de uma religião, né? Isso realmente é muito ruim, né? A gente saber, a gente entender que tem meios aí diversos errados que são contra a religião do outro e acabam gerando, né, criando protestos a favor do radicalismo, né, a favor de um meio que vai apoiar uma religião específica e negar as outras, né? Nós precisamos aprender, não apenas diante disso, o respeito, mas também aprender a amar ao próximo e, diante disso, ter aí, acreditar que temos espaço
para todos, né? Espaço para todos agirem e defenderem a sua crença, defenderem aí a essência daquilo que é ensinado e que você aprendeu, de repente, desde sua infância, que você aprendeu aí no decorrer da sua vida, né? Então essa aí é a primeira parte do nosso estudo, né? Vamos estar dando continuidade aí também e você é nosso convidado a continuarmos, a avançarmos, aprendendo aquilo que é intolerância religiosa. Com certeza você vai desenvolver a sua parte educativa religiosa, você vai aprender cada vez mais e eu, junto com você, vou estar avançando nisso aí. Então não se esqueça, tem espaço para todo mundo, tem espaço para você também e para a sua forma de crer, para aquilo que você acredita, também há espaço nessa fé, né? Então, independente de qual é a sua crença, também tem espaço para você. E olha só, com relação à Constituição da República, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 6º, preceitua que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, deve ser assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a garantia na forma de lei a proteção a locais de cultos e as suas liturgias. Então, diante da lei, nós temos que aprender a respeitar isso, né? Como que isso acontece? Primeiramente, toda a pessoa terá direito à liberdade de pensamento e consciência e de religião. Esse direito implicará em liberdade de ter ou de adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e da liberdade de professar essa crença de sua escolha, né? Número 2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir a sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. Então você é livre para escolher a religião que você quiser. Número 3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas a limitações previstas da lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou dos direitos e das liberdades das demais pessoas, né? Então, esse aí é o número 3. Número 4. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos países e, quando for o caso dos tutores legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos, que esteja aí de acordo com as suas próprias convicções, né? Número 5, vamos lá para o número 5 aí, que com certeza também é muito importante, não menos importante que os outros, né? O número 5 vai nos ensinar que convém adotar aí essas leis, que são da Constituição de 21 de janeiro, como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Não se pode olvidar, outro sim, que o Brasil deve adotar uma postura neutra no campo religioso, de sorte a não apoiar ou discriminar nenhuma religião. Então, nenhuma religião deve ser aí discriminada. Todas elas devem ser vistas, né, e respeitadas, para que eu e você possamos aí estar vivendo em um Brasil livre, né? Que nós mais gostamos do que liberdade, né? Liberdade é muito importante para todos nós, né? Estar livre e poder não apenas ir e vir, mas crer, professar uma fé, né? Divulgar uma forma de se acreditar, né? Aquilo que te ensina e que você aprendeu e também você de repente passa adiante, que é tido como algo, é um termo de esperança, né? Então, aquilo que é a sua fé tem espaço no nosso grande Brasil, né? Deveria ter espaço no mundo, mas infelizmente não se tem. E como é que nós podemos fazer a diferença? Você já pensou sobre isso? Como que a gente pode fazer a diferença, né? Diante de tantas religiões, diante de tantas formas de crer, como que você pode fazer a diferença na sua ou em nenhuma, né? Como que você pode fazer a diferença? Nós podemos fazer a diferença quando nós respeitamos, né? Quando você, independente de ter uma fé ou não, de acreditar, né? De ter uma convicção ou não, você respeitar a religião do outro, né? Você tem que respeitar. E respeito é bom e conserva os dentes, né? É bom você respeitar e aprender. Então, a primeira maneira de eu saber lidar aí com as questões das religiões e viver numa pura e boa tolerância religiosa e não uma intolerância religiosa, é aprendendo através do respeito, né? Respeite a religião do outro e você também será respeitado, né? Isso é extremamente importante. Também é importante que eu e você possamos agir dentro da tolerância, né? Então a segunda palavra que eu compartilho com você
primeira é respeito e a segunda é tolerância. Tenha tolerância com relação às outras religiões, né? Com relação às outras formas de fé. Respeite e tolere a religião do outro, né? Viva também uma vida de fraternidade, sabendo que todos nós somos aí, na verdade, pessoas que vivem no mundo, né? Todos nascendo, todos aí como criaturas de Deus, né? Que nascemos, que vivemos, que existimos, que crescemos, nos desenvolvemos e morremos. Então, é importante você ter e agir com fraternidade, com comunhão com outras pessoas, respeitando elas, tolerando elas e também agindo com cuidado para com as pessoas. Isso é uma demonstração de fraternidade. E por último, o amor ao próximo. É fundamental o amor ao próximo, né? Se você amar ao próximo, você vai respeitar a religião dele, e isso é extremamente importante. Então respeite a religião do outro, e assim você vai não apenas ser respeitado, mas vai realmente fazer a diferença. Vamos fazer a diferença juntos? Então vamos trabalhar pela tolerância religiosa e vamos ser todos os dias contra a intolerância religiosa, tá? Deus te abençoe, eu agradeço a oportunidade e bons estudos.